Olá! Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre os laços de repetição na linguagem C. Na aula passada nós falamos sobre os laços de repetição para e hoje nós falaremos de um outro laço de repetição que é o laço enquanto. Vou abordar as principais diferenças entre esses dois laços de repetição e ao final nós vamos resolver dois exercícios utilizando enquanto. Um desses exercícios vai apresentar um menu até que o usuário selecione a opção sair. E o outro exercício vai ler um número inteiro e contar o número de dígitos que ele possui. Na aula passada, eu falei para você que a gente tem dois tipos de laços de repetição. O primeiro tipo é aquele em que a gente sabe o número de vezes que os comandos internos devem ser repetidos. Tipicamente, a gente resolve estes casos com os laços for. O segundo tipo é quando a gente não sabe o número de vezes que os comandos internos serão repetidos. Neste caso, nós temos duas possibilidades de laços de repetição na linguagem C. Uma possibilidade é o laço enquanto e outra possibilidade é o repita até que uma condição seja satisfeita. Como eu disse, nesta aula nós veremos o laço enquanto. A ideia deste laço de repetição é extremamente simples. Eles vão testar se uma condição é verdadeira e se essa condição for verdadeira, os comandos internos são executados. Após serem executados, volta-se para o enquanto e testa-se a condição novamente. Se ela for verdadeira de novo, os comandos são novamente executados. Ao final, volta-se para o enquanto e testa-se a condição mais uma vez. E assim por diante. Os comandos são executados enquanto essa condição for verdade. Quando essa condição deixar de ser satisfeita, eu saio do laço de repetição e o meu programa continua normalmente daqui para baixo. Como a condição é testada logo no início, existe a possibilidade de os comandos internos não serem executados nenhuma vez. Se eu começar o enquanto e essa condição já for falsa, eu nem vou entrar no meu laço de repetição. Isso também podia acontecer no laço de repetição for, nós falamos sobre isso na aula passada. No caso do for, a condição também é testada antes de executar os comandos internos. Na linguagem C, o comando enquanto é dado por while, que significa enquanto em inglês. A sintaxe é while, a condição entre parênteses, início, comandos e o fim. Da mesma forma que vários outros comandos que vimos, se só houver um comando interno, eu não preciso colocar início e fim. Como este comando está associado a uma condição, eu não necessariamente vou saber o número de vezes que esses comandos internos serão executados. Por exemplo, em um programa que mostra um menu para o usuário e o usuário vai acessar o programa até que ele digite a opção sair, eu leio a opção do usuário e enquanto a opção for diferente de sair, eu executo o programa. Quando ela for sair, eu saio do laço enquanto. Mas apesar de o laço enquanto poder ser utilizado quando a gente não sabe o número de passos, ele é extremamente versátil. A gente também consegue utilizá-lo quando a gente sabe o número de passos, assim como a gente fez nos comandos for. Por exemplo, tenho um for i igual a 0, i menor do que 10, i mais, faça printf o valor da variável i. O que esse for faz nesta única linha aqui? Ele inicializa o i com 0, testa sempre antes de entrar no laço se i é menor do que 10. Se for, ele entra no laço, executa esse printf e após a execução desse printf, ele incrementa a variável i em uma unidade. Então, em uma única linha, eu faço aí um comando de atribuição, uma comparação, uma soma e um outro comando de atribuição. Mas eu consigo fazer isso também utilizando o while. Basta que eu faça essas três coisas separadamente. Eu inicializo a variável i com 0 e faço o laço while i menor do que 10, que é exatamente a mesma condição que estaria aqui no for, printf o valor de i. Após executar essa instrução, eu preciso somar uma unidade a variável i. O for faz isso automaticamente. O while não faz. Então, dentro do while, neste caso, eu somo 1 à variável i. Então, perceba, inicializei a variável com 0. Enquanto essa variável for menor do que 10, ele vai imprimir e vai somar 1 na variável.
Inicialmente, 0 é menor do que 10? Sim, então ele imprime 0 e vai para 1. 1 é menor do que 10? Sim, ele imprime 1 e vai para 2. 2 é menor do que 10? Sim, imprime 2 e vai para 3. E assim por diante, até chegar em 9. 9 é menor do que 10? Sim, ele imprime 9 e soma para 10. 10 é menor do que 10? Não, ele cai fora do laço de repetição quando o i é igual a 10. E o que o programa fez? Imprimiu de 0 até 9. Exatamente o que esse daqui fez. Então a gente consegue transformar qualquer comando for para um comando while. Mas, tendo em vista que o for nos dá algumas facilidades, para o caso de laço de repetição em que a gente sabe o número de repetições que a gente deve fazer, é mais fácil utilizar o for. Quando estamos implementando um laço de repetição enquanto, é muito importante assegurar que esse laço será finito. Em algum momento, eu sairei do meu laço de repetição. A condição que eu coloco aqui é a condição de permanência no laço de repetição. Se eu quero escrever de 0 até 9 e eu vou somar a variável de 1 em 1, após inicializá-la com 0, então eu vou fazer um laço de repetição em que eu vou imprimir o valor dessa variável e somá-la e vou sair do meu loop quando essa variável valer 10. Se eu vou sair do meu loop quando essa variável valer 10, então eu vou permanecer no meu loop enquanto essa variável for menor do que 10. Por isso que a condição aqui é i menor do que 10. Isso é o que mais pega os estudantes quando eles estão aprendendo while. É difícil para eles perceberem qual é a condição que eles vão colocar aqui e qual é o critério de parada. Eu penso no meu problema, penso no meu critério de parada, e aí eu penso no que é complementar a esse critério de parada, para eu fazer a minha comparação. Isso vai ficar mais claro nos exercícios, e a gente já vai fazer um agora. Escreva um algoritmo que mostra o menu a seguir e, dada a escolha do usuário, lê 2 números, calcula e imprime as informações adequadamente. O programa deve encerrar somente quando o usuário selecionar a opção 3. Tem um menu de opções, opção 1, somar 2 números, opção 2, multiplicar 2 números, opção 3, sair. E ele pergunta o que o usuário vai fazer. Se ele escolher 1, eu leio os 2 números e somo. Se ele escolher 2, leio os 2 números e os multiplico, e posso fazer isso inúmeras vezes até selecionar a opção sair. Tenho o esqueleto do meu código-fonte. Logo de cara, eu já percebo as entradas do meu programa. Primeiro, eu preciso de 2 números, porque são os 2 números que eu vou somar ou multiplicar. Vou chamá-los de A e B. E eu também preciso ler a opção do usuário, que vai ser 1, 2 ou 3. Portanto, o inteiro. Vou declarar um inteiro chamado opção. Declarei as minhas variáveis, eu preciso mostrar o menu para o usuário. Vou colocar aqui, por enquanto, em pseudocódigo, mostrar menu. Depois que eu mostro o menu, eu preciso ler a opção. E depois que eu leio a opção do usuário, eu vou ter alguma ação, vou responder o usuário. Eu mostro o menu, leio a opção, o usuário seleciona a opção, de acordo com a opção dele, eu respondo ele. Se ele não selecionar a opção sair, eu tenho que mostrar de novo o menu, ler a opção de novo e responder de novo. Se ele não selecionar sair de novo, tenho que mostrar de novo o menu, ler a opção de novo e responder de novo. Então perceba que essas 3 coisas aqui serão realizadas indefinidas vezes. Logo, elas estão dentro de um laço de repetição while. Vou colocar o esboço dele aqui. E dentro dele, vamos ter que implementar essas 3 coisas. Agora lembre-se, eu tenho que pensar no critério de saída deste comando. Quando é que eu vou sair do meu laço de repetição? Eu saio do meu laço de repetição quando o usuário selecionar a opção 3, que é a opção sair. Se eu saio quando ele seleciona a opção 3, eu permaneço se a opção for qualquer coisa diferente de 3. Portanto, aqui dentro do while, eu testo se a opção é diferente de 3. Definido isto daqui, já temos meio caminho andado. É a parte mais complicada dos laços de repetição. Agora então vamos implementar de fato essas 3 coisas. Mostrar o menu.
vários printfs. Mostrei um menu de opções com as 3 opções que o usuário tem. Feito isso, eu preciso ler a opção do usuário. Vou perguntar aqui para ele o que ele deseja fazer. E vou ler em seguida a opção. %D para ler o inteiro. E comercial, opção. Agora a gente precisa testar o que o usuário digitou. Podemos fazer isso com if opção igual a 1, então nós vamos somar, else if opção igual a 2, vamos multiplicar, else if opção igual a 3, vamos sair, else a gente imprime uma mensagem de erro para o usuário. E mostra o menu de novo. E também podemos utilizar um switch case. Por que podemos utilizar um switch case? Porque nós estamos comparando opção com constantes, e as comparações são sempre de igualdade. Eu vou testar se a opção é igual a essas constantes. Quando eu tenho essas condições, eu posso usar switch case. Vou fazer por switch case. Switch, opção, início. Case 1, quero somar os 2 números. Vou pedir para o usuário informar os 2 números. Vou colocar um /n aqui que eu esqueci. Informe os 2 números e leio os 2 números. No caso, A e B. Li os 2 números, posso imprimir a soma dos 2 números, porque o usuário, neste caso aqui, quer somar esses 2 números. Printf, soma, %D /n, A mais B. Está feita a opção 1, break, e podemos ir para a opção 2. Case 2, vai ser muito parecido com o case 1, vou copiar isso daqui para aproveitar esse código. Informe os 2 números, informamos os 2 números e vamos imprimir multiplicação. E o resultado da multiplicação vai ser A vezes B. Break. E se o usuário selecionar 3? Bom, se o usuário selecionar 3, ele sai do programa. Eu posso exibir uma mensagem para ele, obrigado por ter utilizado o sistema. Vamos fazer isso aqui. Caso 3. Imprimimos a mensagem e break. Caso o usuário não selecione nenhuma dessas opções, significa que ele selecionou uma opção inválida. Podemos mandar uma mensagem de erro para ele. Como fazemos isso? Default. Printf. Opção inválida, tente novamente. Vamos rever o que fizemos. Enquanto a opção for diferente de 3, apresentamos o menu de opções e lemos a opção. Se a opção for 1, somamos os valores. Se for 2, multiplicamos os valores. Se for 3, agradecemos por ter utilizado o sistema. Se não, imprimimos uma mensagem de erro. Este processo será feito indefinidas vezes até que o usuário selecione 3. Agora, eu falei que, no caso dos laços de repetição, precisamos entender qual é a condição que estará aqui dentro, que tem a ver com o critério de parada, o critério de saída do meu laço de repetição. Mas eu também disse que havia a possibilidade de eu não entrar no laço while nenhuma vez. Como isso é possível? Se essa opção for igual a 3 logo de cara. Então, se eu inicializasse opção com valor 3 aqui, meu programa simplesmente não ia imprimir absolutamente nada para o usuário. Não é isso que a gente quer. A gente quer que esse menu apareça pelo menos uma vez para o usuário. Ou seja, a gente precisa garantir que a gente vai entrar dentro do while pelo menos uma vez. Como que a gente garante, neste caso aqui, que a gente vai entrar dentro do while? Basta observarmos a condição. Enquanto a opção é diferente de 3, a gente entra no while. Então, a gente só precisa inicializar essa condição com qualquer valor diferente de 3. Por exemplo, 0. Então, eu inicializei a variável opção com 0. 0 é diferente de 3? É. Então, eu entro, mostro o menu e aqui eu leio a opção.
Então aqui de fato a variável opção estará com o valor desejado do usuário. E aí faço o meu programa. Salvei, compilei, executei. Deixa eu só pular a linha aqui para ficar um pouco mais bonitinho esse menu. Somar dois números, barra N, multiplicar dois números, barra N. Agora sim. O que eu desejo fazer? Vou somar dois números. Informe os dois números, 3 e 4. A soma dá 7 e ele mostrou o menu de novo. Agora eu quero multiplicar dois números, 2. 5 e 6 são os dois números. Multiplicação dá 30. Ele mostrou o menu de novo. Vou colocar uma opção inválida, 5. Opção inválida, tente novamente. Ele mostra o menu novamente. E ele fica aqui nessa brincadeira até que eu selecione a opção sair. E olha só o que vai acontecer. E ele imprimiu obrigado por utilizar o sistema. O programa está funcionando, vamos então para o nosso segundo exercício. Escreva um algoritmo que lê um inteiro e imprime o número de dígitos que ele possui. Por exemplo, 302187, eu quero que a saída seja 6 porque ele tem 6 dígitos. Como eu posso fazer isso? A ideia aqui é a seguinte. Vamos supor que a entrada seja 3.405. Eu vou fazer sucessivas divisões deste número por 10. E vou pegar a parte inteira da divisão. Como eu faço isso em C? Simplesmente coloco um inteiro barra outro inteiro. 3.405 dividido por 10 vai dar 340 de parte inteira. E sobra 5 de resto, mas o resto não nos interessa. Pego este novo valor e continuo dividindo por 10. Vai dar 34. Divido novamente por 10. Vai dar 3. Divido novamente por 10. 3, parte inteira da divisão por 10, vai dar 0. Não tem como fazer essa divisão. Quantas divisões por 10 eu fiz? 1, 2, 3, 4 divisões por 10. É exatamente a quantidade de dígitos que tem esse número. Então, nós vamos fazer a divisão por 10, pegar a parte inteira, até que essa divisão dê 0. Vamos supor que este número aqui, que é a entrada do programa, seja uma variável n. Eu vou chamar uma outra variável, quociente, que vai ser os valores que vão aparecer nos quocientes aqui das minhas divisões. E inicialmente ele vai ser uma cópia de n. Eu vou inicializá-lo com o próprio valor de n. Como eu preciso saber a quantidade de divisões por 10 eu tenho que fazer, eu vou inicializar uma variável cont, que vai ser um contador, e inicialmente vai valer 0. Tenho a variável quociente e o que eu faço com esse quociente repetidas vezes? Eu preciso dividir por 10 e pegar a parte inteira da divisão. Portanto, quociente recebe quociente barra 10. Quando eu faço uma divisão, eu posso somar 1 no contador. Isso daqui estará sendo feito inúmeras vezes. Então eu quero um laço de repetição que faça estes comandos aqui repetidas vezes. Já sei que o meu while estará aqui. Agora, eu preciso pensar no que faz este while encerrar. Eu encerro quando o valor do quociente é 0. Vamos fazer passo a passo para que você não fique com dúvidas. Inicialmente fiz uma cópia de n no quociente e eu faço quociente barra 10. Então de 3.405 vai para 340 e somo 1 no contador. Vai para 1. Faço de novo a divisão, vou para 34, somo 1 no contador. Agora ele vale 2. Faço a divisão novamente, quociente vai para 3, somo 1 no contador, que agora é 3. Faço a divisão de novo, quociente vai para 0, contador vai para 4. E pronto, não preciso fazer mais nada porque eu já cheguei no valor que eu quero. Quando então que esse laço while precisa ser encerrado?
ele será encerrado quando o meu quociente valer 0. Se ele será encerrado quando o quociente for igual a 0, então eu tenho que fazer essas duas coisas enquanto o quociente for diferente de 0. Percebe como o teste de mesa ajuda a gente a entender o problema e a visualizar o que a gente precisa saber. Para os 2 exercícios que nós fizemos, eu pensei no que se repete antes de pensar na condição. Simplesmente decidi os comandos internos e o que eu quero que seja feito repetidas vezes. Depois eu faço um pequeno teste de mesa para ter certeza do critério de saída deste while. Com base no critério de saída, eu coloco a condição do while, que é a condição de permanência. Agora é só implementar isso daqui na linguagem C. Vou declarar o inteiro n, o quociente e o contador. O contador será inicializado com 0 e eu vou ler o inteiro n. Feita a leitura, eu vou inicializar o quociente com o próprio valor n. Enquanto este quociente for diferente de 0, eu faço quociente recebe quociente barra 10 e somo 1 no contador. Ao final deste processo, eu terei na variável cont o número de dígitos de n. Agora vamos pensar na situação em que eu simplesmente não entro no while. Eu não vou entrar no while se logo de cara o meu quociente for 0, ou seja, se o usuário informar o número 0 na entrada. O número 0 tem um dígito. Então, se ele informa 0, eu não entro no while e o meu contador está com o valor 0. E, na verdade, 0 tem um dígito e não 0. Então, eu tenho este caso especial. Eu faço um if, o meu n é igual a 0, se a entrada do meu usuário for 0, e aqui eu não posso colocar quociente igual a 0, porque invariavelmente o quociente estará com o valor de 0 neste ponto do programa, porque eu só saio do while se o quociente for 0. Neste caso, possui um dígito. Se não, eu imprimo possui % de dígitos. E a quantidade. Vamos testar. Aqui faltou o F do printf. Agora ele executou. Forneço um número. Cliquei em Enter. Possui 8 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos. Só temos o nosso caso especial, que é o 0, que possui um dígito, entrou naquele if. E se eu colocar números negativos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos, 9 dígitos. Ele também funciona. Os cálculos da parte inteira da divisão funcionam da mesma forma. Eu tenho que tomar cuidado apenas para não extrapolar o valor limite da variável inteira. Ele vai de menos 2 elevado a 31 até 2 elevado a 31. É um número de 10 dígitos. Então, se eu coloco um número com mais de 10 dígitos, ele vai retornar para mim que o número possui 10 dígitos, por conta dessa limitação de representação de um inteiro. Mas o programa está funcionando corretamente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro dos nossos novos conteúdos. Um abraço e bons estudos!